Olá, boa noite. A pedido da Procuradoria-Geral da República, Supremo vai investigar supostas ações nos Estados Unidos do deputado Eduardo Bolsonaro contra autoridades brasileiras. STF dá prazo de 180 dias para o Congresso editar lei para criminalizar a retenção dolosa de salário do trabalhador. A Advocacia-Geral da União pede ao Supremo a aplicação de medidas judiciais imediatas contra a desinformação e violência digital. Em decisão inédita, banco é condenado por uso abusivo do sistema judicial. E ainda, Semana Nacional da Conciliação Trabalhista. Justiça do Trabalho já está mobilizada para promover o maior número possível de acordos entre trabalhadores e empregadores em todo o país. Jornal da Justiça desta segunda-feira, 26 de maio, começa agora. A Advocacia-Geral da União pediu ao Supremo a aplicação de medidas urgentes contra desinformação e violência nas redes sociais. O pedido foi apresentado no âmbito de recursos extraordinários em análise no STF, que discutem a responsabilização das plataformas digitais por conteúdos ilícitos publicados por terceiros. As informações com o repórter Pablo Lemos. A segurança de idosos e crianças estão entre as preocupações apresentadas no pedido, diante de casos recentes de riscos à segurança digital da população e à integridade de políticas públicas como o INSS. O Instituto teria sido mencionado em 300 anúncios fraudulentos no Facebook e no Instagram que prometiam indenizações a beneficiários. Entre outros casos mencionados estão as mortes de crianças que participaram de desafios em redes como TikTok e Kawaii, além do uso indevido do logotipo da Anvisa na venda online de medicamentos que não têm a chancela do órgão. Cerca de 70% dos anunciantes recém-ativos na Meta estariam promovendo golpes, produtos ilegais ou de baixa qualidade. Outro levantamento citado no pedido da Advocacia-Geral da União é que fraudadores podem acumular entre 8 e 32 infrações antes de terem as contas banidas. Também há indícios de que a plataforma estaria relutando em verificar anúncios fraudulentos em um modelo de negócios que a receita publicitária ultrapassou em 2024 160 bilhões de dólares. O pedido da Advocacia-Geral da União ao Supremo Tribunal Federal se deu em meio ao julgamento de recursos que tramitam na Corte sobre o Marco Civil da Internet. Tema que discute a responsabilização das plataformas digitais por conteúdos ilícitos publicados por terceiros. A AGU propõe que essas empresas que impulsionam, moderam ou recomendam conteúdos ilegais devem ser responsabilizadas, independentemente de notificação judicial. A primeira turma do Supremo ouviu hoje mais 8 testemunhas do Núcleo 1 da ação penal que apura tentativa de golpe de Estado. A audiência foi dedicada aos depoimentos das pessoas indicadas pela defesa do general Augusto Heleno, ex-chefe do Gabinete de Segurança Institucional no governo do ex-presidente Jair Bolsonaro. A sessão por videoconferência foi conduzida pelo relator do processo, ministro Alexandre de Moraes. Os réus respondem por tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, tentativa de golpe de Estado, participação em organização criminosa armada, dano qualificado e deterioração de patrimônio tombado. E o início dos depoimentos de testemunhas na ação penal que apura a tentativa de golpe de Estado é um dos destaques do podcast Supremo na Semana. O STF iniciou a fase de depoimentos de testemunhas do Núcleo 1 na ação penal que investiga a tentativa de golpe de Estado. Nesse núcleo está o ex-presidente Jair Bolsonaro. Foram ouvidas as testemunhas indicadas pela Procuradoria-Geral da República, pelo ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, Mauro Cid, e pela defesa de parte dos réus. Ainda faltam cerca de 60 pessoas para depor e essa fase deve terminar no dia 2 de junho. O jornalista do Supremo Tribunal Federal, Mauro Burlamac, explica o que acontece após a abertura de ação penal no STF. Os réus já apresentaram defesa prévia, foram ouvidas as testemunhas, estão sendo ouvidas as testemunhas. Aí acusação e defesa têm prazo para requerer alguma diligência que achar necessária. Ouvidas as testemunhas, realizadas essas diligências, acusação e defesa têm prazo para apresentar as alegações finais.
O relator pode, de ofício, se ele entender necessário, pedir mais diligências, né, se ele achar necessário para, enfim, julgar o caso no final. E aí, acabada a instrução processual, é marcado o julgamento quando os ministros vão decidir, então, se os réus são culpados ou inocentes. O podcast ainda aborda a denúncia aceita pela primeira turma do STF contra 12 denunciados integrantes do Núcleo 3, acusados de também participarem da tentativa de golpe de Estado. O Supremo, na semana, também fala do julgamento de normas que criaram cargos comissionados nos tribunais de contas de São Paulo e Goiás. Também tem comentários sobre a decisão do plenário em que os ministros validaram o uso de provas encontradas em um celular perdido por um suspeito no local do crime. O caso chegou ao STF após a polícia realizar perícia no aparelho sem autorização judicial. Apesar de reconhecer a validade das provas, os ministros ainda devem formular uma tese sobre o tema. Justiça de Goiás determina o bloqueio de dinheiro público para garantir home care à jovem que cheirou pimenta. E ainda, STF dá prazo de 180 dias para o Congresso editar lei para criminalizar a retenção dolosa do salário de trabalhador. Voltamos em instantes. O Supremo Tribunal Federal deu prazo de 180 dias para que o Congresso Nacional edite uma lei que criminalize a retenção dolosa do salário do trabalhador pelo empregador. A decisão foi no plenário virtual. Veja na reportagem de Carolina Chaves. A ação foi apresentada pela Procuradoria-Geral da República, que entendeu que houve omissão do Congresso Nacional no cumprimento da Constituição. A carta determina que o legislador tem o dever de editar uma lei para criminalizar a retenção injustificada por parte do empregador do salário do trabalhador urbano ou rural. No Supremo, a PGR afirmou que o salário se destina a assegurar os recursos para o sustento do trabalhador e da família. E por isso é necessário promover proteção jurídica, garantindo a dignidade da pessoa humana e demais direitos sociais fundamentais. Ao analisar o pedido, o relator ministro Dias Toffoli considerou que não há dúvidas de que a mora legislativa quanto ao cumprimento da determinação constitucional de tipificação penal da retenção dolosa do salário do trabalhador, em especial pelo lapso temporal transcorrido desde a promulgação da Constituição Cidadã, o que configura inércia prolongada com repercussão social significativa. Ao considerar a omissão do Poder Legislativo, o ministro Dias Toffoli determinou o prazo de 180 dias para que o Congresso crie uma lei que tipifique a retenção dolosa do salário do trabalhador urbano ou rural. Todos os ministros acompanharam o relator. O Supremo deve julgar nesta quarta-feira uma ação que questiona a validade da lei que permite que o valor aplicado, além dos 25% mínimos exigidos pela Constituição para a educação, seja usado para cobrir despesas da Previdência Estadual. De acordo com a ação, isso reduz os investimentos reais na área e fere a Constituição. A decisão pode afetar a forma como os estados aplicam recursos na área da educação. A reportagem é de Evelyn Araújo. A ação foi apresentada em 2020 por Augusto Aras, então Procurador-Geral da República. Ele ocupou o cargo até 2023. Na ação, a PGR questiona um trecho de uma lei complementar de 2018 que permite considerar como investimento em educação os gastos com aposentadorias e pensões da área de educação. A lei permite que o valor aplicado, além dos 25% mínimos exigidos pela Constituição para a educação, seja usado para cobrir despesas da Previdência Estadual. De acordo com a ação, isso reduz os investimentos reais na área e fere a Constituição. A PGR argumenta que esse tipo de gasto não se enquadra como manutenção e desenvolvimento do ensino, segundo a Lei de Diretrizes e Bases, e que a norma invade a competência da União para legislar sobre o assunto. A relatora, ministra Carmen Lúcia, votou pela inconstitucionalidade do trecho da lei, com efeitos a partir da decisão final. O processo foi interrompido em 2022 após pedido de vista do ministro Alexandre de Moraes, que já devolveu o caso para análise.
O governo e a Assembleia Legislativa de São Paulo defendem a norma, alegando que ela respeita a Constituição Estadual, que exige 30% de investimento em educação e que não há desvio, apenas a inclusão dos gastos com inativos da área. A decisão do STF pode influenciar outros estados com regras semelhantes. 4 pessoas são presas por fabricação e comercialização de dinheiro falso. O clube deve indenizar associado que ficou tetraplégico ao pular em piscina. E a Polícia Federal investiga homem suspeito de possuir arsenal ilegal de armas de fogo em Santana, no Amapá. Após prisão por venda de ouro ilegal em Macapá, com apreensão de mais de 1 quilo do metal, R$15 mil em espécie e uma pistola, a Polícia Federal apura suspeita de contrabando de armas de fogo envolvendo um dos detidos. Foram cumpridos hoje mandados de busca e apreensão em Santana, também no Amapá, em busca de arsenal de armas obtidas ilegalmente. Já em Goiás e Santa Catarina, a ação da Polícia Federal foi para desarticular uma organização criminosa que atuava na fabricação e comercialização de dinheiro. Após cumprimentos de mandados de prisão e busca e apreensão, foram desmantelados 2 laboratórios de produção de cédulas falsificadas. 3 pessoas foram presas em flagrante. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais determinou que sócio de um clube em 7 Lagoas receba indenização por danos morais de R$45 mil, além de pensão vitalícia de 25% do salário mínimo. Ele sofreu um acidente na área de lazer e ficou tetraplégico. Os valores devem ser corrigidos desde a data do acontecido. A Justiça Federal bloqueou mais de R$156 mil de dinheiro público para garantir atendimento a Thaís Medeiros, que ficou sem andar e falar por alergia ao cheirar pimenta em 2023. O bloqueio dos recursos é para garantir que a Thaís receba tratamento domiciliar necessário pelo período de 6 meses. A Secretaria de Estado da Saúde de Goiás informou que vai adotar as providências. O Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, na capital paulista, decidiu que cabe à empresa escolher o critério de promoção para promover funcionários. Os detalhes com Rocine Gomes. A decisão é da 12ª turma do TRT2, em São Paulo. No caso julgado, um trabalhador da Sabesp, a Companhia de Saneamento Básico Paulista, pediu o pagamento de diferenças salariais. Ele argumentou que a empresa não havia respeitado a alternância entre os critérios de antiguidade e merecimento para promover os empregados. Mas a juíza que analisou o pedido destacou que a CLT, a Consolidação das Leis do Trabalho, assegura que quando há quadro de carreira ou plano de cargos e salários, as promoções podem ser feitas por apenas um dos parâmetros. De acordo com a magistrada, o poder diretivo inerente ao empregador o autoriza a estabelecer livremente as regras para a avaliação e ascensão profissional de seus empregados, não cabendo ao Poder Judiciário interferir nessas disposições gerenciais, salvo se ilícitas ou ilegais, o que não é o caso. A decisão foi fundamentada em jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho. A Corte Trabalhista tem entendimento consolidado que afasta a obrigatoriedade pretendida pelo empregado. A Justiça Federal da 1ª Região negou indenização compensatória a um servidor aposentado da Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL. Vamos saber os detalhes com a repórter Fátima Uchoa. O servidor efetivo aposentado da ANEEL pretendia receber indenização compensatória por um período de 4 meses após ter exercido o cargo comissionado. Mas o relator na primeira turma aqui do TRF1, desembargador federal Gustavo Soares Amorim, explicou que essa compensação não abrange os servidores que se aposentam logo após ocuparem um cargo comissionado. Segundo o magistrado, o autor era servidor público efetivo e poderia escolher entre ficar na quarentena, recebendo a compensação, ou voltar ao cargo efetivo, mas optou por se aposentar. E conforme a legislação relacionada, o direito à compensação não se aplica a quem se aposenta. Ainda de acordo com o desembargador, não é possível estender o direito à compensação para quem se aposentou, pois isso forçaria a administração pública a pagar 2 vezes, sem base legal para isso. Esse entendimento foi seguido por unanimidade pelo colegiado. A 3ª turma do Superior Tribunal de Justiça negou o pedido para que a administradora de consórcio seja obrigada a registrar cessão de crédito. Quem traz os detalhes desse caso é Jéssica Castro.
Segundo o processo julgado pela terceira turma, uma empresa adquiriu, por meio de instrumento particular, os direitos de crédito relativos a uma cota de consórcio cancelada. Na sequência, a empresa ajuizou a ação contra a administradora do consórcio, para que esta fosse obrigada a anotar em seu sistema que a empresa havia se tornado cessionária do crédito. E por isso a administradora deveria se abster de pagar o crédito cedido ao consorciado cedente, sob pena de ter que pagar de novo. O juízo de primeiro grau negou os pedidos. O Tribunal de Justiça de São Paulo reformou a sentença e condenou a administradora do consórcio a anotar em seu sistema a cessão realizada. No recurso ao STJ, a administradora sustentou que, para haver uma transferência de cotas, a sua anuência prévia seria indispensável. O relator, ministro Ricardo Vilas Boas Cueva, destacou que não há, nem na Lei 11.795 de 2008, nem nas normas editadas pelo órgão regulador e fiscalizador, nenhuma disposição obrigando a administradora de consórcio a efetuar o registro da cessão de direitos creditórios a pedido do cessionário, com o qual aquela não mantém nenhum vínculo obrigacional. Ele enfatizou que o cessionário deve assumir os riscos de sua atividade, não podendo impor à administradora de consórcios obrigações que ela só tem para com o próprio consorciado. E a Câmara de Direito Público do Centro Judiciário de Solução de Conflitos do STJ, o Sejusc, fez a primeira audiência. Vamos acompanhar com Jafer Araújo. A audiência contou com a presença da ministra Nancy Andrighi, coordenadora do Sejusc, do ministro Paulo Sérgio Domingues, supervisor da Câmara de Direito Público, e representantes das partes. O ministro Paulo Sérgio Domingues destacou a relevância da primeira audiência. Nós esperamos que realmente isso venha a demonstrar para todos que é possível realizar mesmo as conciliações no direito público, né, fazendo com que, no final das contas, não só o ente público que esteja participando do acordo, não só a parte privada que esteja participando também dessa negociação, mas todos sejam beneficiados com uma solução mais rápida e mais adequada do processo. O ministro ainda afirmou que existem mais pedidos de conciliação na Câmara de Direito Público. Logo, nos primeiros momentos de funcionamento do Sejusc, já recebemos uma grande quantidade de pedidos de audiência e nós vamos começar a dar esses encaminhamentos. Temos a certeza de que isso vai ser um grande instrumento de cidadania nos próximos meses. O Sejusc foi inaugurado em abril deste ano. O centro tem como objetivo resolver de forma consensual conflitos judiciais no âmbito do STJ. Além da Câmara de Direito Público, o Sejusc é composto pelas câmaras de Direito Penal e de Direito Privado, que teve a primeira audiência realizada no início de maio. A seguir, empresa de Vitória, do Espírito Santo, vai ter de indenizar uma vendedora por assédio eleitoral. E ainda, banco é condenado por uso abusivo do sistema judicial. Os detalhes já já. A pedido da Procuradoria-Geral da República, o Supremo Tribunal Federal decidiu abrir inquérito para investigar a atuação do deputado licenciado Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos. As informações ao vivo com o repórter João Pedro Melo. Oi, João. Boa noite. Oi, William, boa noite a você, boa noite a todos que estão nos acompanhando. Agora há pouquinho a gente teve a decisão do ministro Alexandre de Moraes, que decidiu de fato abrir esse inquérito contra o deputado federal Eduardo Bolsonaro. A ideia é apurar crimes de coação, obstrução de investigação e abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Na decisão, Moraes determinou ainda que a Polícia Federal faça o monitoramento e também a preservação de posts que foram feitos por Eduardo Bolsonaro nas redes sociais. O magistrado ainda deu um prazo de 10 dias para que a Polícia Federal colha os esclarecimentos do ex-presidente Jair Bolsonaro, que é um dos beneficiários diretos, dessa situação e que também aí é considerado como responsável financeiro por manter Eduardo Bolsonaro no exterior. Com a decisão, ainda devem ser ouvidos então pela corporação o próprio Eduardo, que por estar fora do Brasil pode prestar esclarecimentos de maneira escrita à corporação e
por fim, deve ser ouvido também o deputado Lindbergh Farias. Moraes diz ainda que deve ser avisado o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, para que indique às autoridades brasileiras nos Estados Unidos que estão aptas a prestar esclarecimentos nesse caso, e também essas pessoas devem prestar essas informações que foram pedidas pela Procuradoria-Geral da República. O próximo passo é que esse inquérito seja encaminhado, então, à Polícia Federal. Volto com você no estúdio, William. Obrigado, João. O Banco da Amazônia foi condenado por uso abusivo do sistema judicial. O Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região entendeu que a instituição demonstrou resistência ao cumprimento de uma decisão judicial. Repórter Marta Ferreira. O caso trata de uma ação trabalhista envolvendo o Banco da Amazônia. De acordo com o processo, a instituição financeira entrou com recursos questionando o cálculo de valores devidos a um funcionário e o pagamento de multa se a decisão não fosse cumprida. Ao analisar o processo, o Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região reconheceu a estratégia abusiva do banco em atrasar o cumprimento de uma obrigação já transitada em julgado. A instituição teria utilizado manobras processuais para evitar o pagamento do que era devido. Assim, o TRT condenou o BASA a pagar multa de quase 10% sobre o valor atualizado da causa, montante que será revertido em favor do trabalhador prejudicado. O TRT ainda destacou que essa medida reforça uma preocupação crescente no meio jurídico sobre a necessidade de coibir estratégias processuais abusivas que frustram o cumprimento de decisões judiciais. E a Justiça do Amazonas condenou uma cliente por má-fé e validou um empréstimo bancário confirmado por ela por selfie de celular. A mulher alegou no processo que desconhecia a contratação. Evelyn Araújo tem as informações. Segundo o processo, a consumidora correntista do Santander alegou não ter pedido o empréstimo nem firmado qualquer operação com a instituição financeira. Em defesa, o banco apresentou o contrato firmado eletronicamente pela cliente, acompanhado de selfie e assinatura eletrônica, defendendo a legalidade da contratação. Para o juiz que analisou o caso, as provas apresentadas pelo Santander foram suficientes para comprovar a legalidade do contrato. O magistrado apontou que a mulher alterou intencionalmente a verdade dos fatos ao declarar ter plena certeza de não ter solicitado nenhum empréstimo. Diante disso, o juiz condenou a consumidora ao pagamento de multa por litigância de má-fé, fixada em 5% sobre o valor da causa. Uma empresa de mentoria de carreiras de Vitória, no Espírito Santo, vai ter de indenizar uma vendedora por assédio eleitoral. Ficou demonstrado que nas eleições de 2022, os empregados eram pressionados a votar no candidato apoiado pela empresa. O valor da indenização, no entanto, foi reduzido. A decisão é da 8ª turma. Repórter Larissa Batista. A vendedora trabalhou para a empresa entre o primeiro e o segundo turno das eleições presidenciais. Na reclamação trabalhista, ela contou que os gestores faziam forte pressão psicológica para que os empregados se posicionassem publicamente em favor do então presidente da República, que concorria à reeleição. Segundo a trabalhadora, a chefe forçava os integrantes da equipe a revelarem o voto e criava situações para expor a ideologia política e religiosa dos donos da empresa. Além disso, deixava clara a possibilidade de demissão de quem não adotasse a mesma linha. Às vésperas do segundo turno, a profissional e outras 3 colegas foram dispensadas. Para provar o assédio eleitoral, a vendedora juntou ao processo áudios e mensagens, enviadas via aplicativos de mensagens. Ao analisar o caso, o Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região, no Espírito Santo, aumentou o valor da indenização por dano moral, arbitrada pelo juízo de primeiro grau. O TRT elevou a reparação de R$ 8.000 para R$ 50.000. O regional considerou que a empregadora desrespeitou o livre exercício dos direitos políticos das trabalhadoras e trabalhadores, além do sigilo do voto. Após a decisão, a empresa entrou com recurso no Tribunal Superior do Trabalho. A relatora do caso na 8ª turma foi a ministra Dora Maria da Costa.
Ela considerou o valor arbitrado pelo TRT excessivo e desproporcional, diante das circunstâncias específicas. A ministra citou outra decisão semelhante, envolvendo assédio eleitoral, em que a indenização foi fixada em R$ 8.000. Por isso, propôs o restabelecimento da sentença de primeiro grau. A decisão foi unânime. Ainda cabe recurso. O Ministério Público Federal recomendou que 59 municípios capixabas cumpram piso salarial do magistério. Márcio Fontinelli. Depois de fazer uma análise aprofundada sobre os valores recebidos pelos professores no Espírito Santo, o Ministério Público Federal decidiu enviar para 59 municípios a recomendação de equiparar os salários dos magistérios ao piso nacional, que é de R$ 4.867 por 40 horas semanais de trabalho. Todas as prefeituras têm um prazo de 60 dias para responder se vão ou não acatar ao pedido e quais medidas vão adotar. Se isso não for feito, o MPF pode entrar com ações judiciais. O Formando Gerações recebeu mais uma turma para vivenciar a realidade do Judiciário no Palácio da Justiça de Porto Alegre. O projeto do Memorial do Judiciário incentiva estudantes a refletirem sobre cidadania, direitos e deveres, além de conhecer a estrutura dos poderes. 38 alunos do 9º ano da Escola Estadual de Ensino Fundamental Planalto Canoense de Canoas participaram do programa Formando Gerações na última semana. O projeto, consolidado há mais de 20 anos, busca aproximar os jovens do universo jurídico e proporcionar uma experiência prática por meio de um júri simulado, onde eles mesmos são os protagonistas. No início da tarde, eles foram recepcionados no Memorial do Judiciário no Palácio da Justiça, em Porto Alegre, pela assistente administrativa do memorial, Sabrina Lindemann. Ela apresentou os 3 poderes, falou sobre temas relacionados ao sistema de justiça e a importância do judiciário para a sociedade. Para eles é uma experiência única, a maioria nunca vivenciou algo do gênero, nem teve contato com os assuntos que nós estamos trazendo e tem toda essa repercussão porque a justiça está no dia a dia, né? Está na vida das pessoas. Após o bate-papo é transmitido um documentário sobre um dos fatos criminosos mais impactantes da história da capital, conhecido como Crime da Rua do Arvoredo. Em seguida, os alunos receberam orientações para o júri simulado, que integra a proposta pedagógica do programa. A atividade permite que os estudantes compreendam de forma prática como ocorrem os julgamentos e quais são os papéis desempenhados por cada integrante. A estudante Eduarda, de 14 anos, aprovou as atividades. Ela interpretou a advogada da defesa durante o júri simulado. Eu achei bem legal, é uma coisa interativa que os alunos podem aprender mais sobre o tribunal do júri e ter uma interação de saber como é que é estar assim, não que alguém vai fazer alguma coisa, mas ter um conhecimento diferente sobre a questão de leis. A professora Ivone Verona acompanhou os alunos durante a visita. Ela destacou a importância do projeto na formação cidadã dos estudantes. Eu já conhecia o projeto, né? E eu gosto muito, né? Acho que é uma aula maravilhosa para eles. Sugeri, são 2 turmas ótimas, né? E vieram bem empolgados, assim, porque eu disse que, né, falei um pouco sobre o assunto e eles tinham bastante vontade de conhecer. A seguir, a Universidade cancela a regra de eliminação automática de candidatos aprovados pelo sistema de cotas que não comparecerem presencialmente à etapa de heteroidentificação. E a gente traz uma matéria especial do Tribunal de Justiça de Minas Gerais sobre adoção. Voltamos em instantes. A Universidade Federal do Oeste do Pará cancelou a regra de eliminação automática de candidatos aprovados pelo sistema de cotas que não comparecerem presencialmente à etapa de heteroidentificação. A recomendação foi do Ministério Público Federal. Márcio Fontinelli.
A Universidade Federal do Oeste do Pará voltou atrás e retirou do edital do concurso para técnico administrativo em educação a regra de eliminação automática de aprovados que se autodeclarassem negros ou deficientes, mas que não comparecessem presencialmente à etapa de heteroidentificação. A partir de uma recomendação feita pelo Ministério Público Federal, agora a universidade vai remanejar os candidatos nesta situação para a lista de aprovados em ampla concorrência, caso eles tenham pontuação suficiente para isso. O caso da jovem Mariana Ferrer pode ser retomado. O ministro Luiz Fux mandou o Conselho Nacional de Justiça analisar o caso de assédio judicial por parte do juiz do TJ de Santa Catarina. Repórter João Pedro Melo. O caso ganhou repercussão nacional, com grande destaque para a forma como a jovem foi tratada pelo advogado do homem acusado de ter cometido o estupro que ela denunciou à justiça. Essa foto aqui foi extraída de um site do fotógrafo, onde a única foto, chupando dedinho, daqui, e com posições... Não, eu quero aquela outra foto. E com posições ginecológicas ali, é só dela. E também peço a Deus que meu filho não encontre uma mulher que nem você. No recurso, os advogados de Mariana pedem a anulação da audiência que absolveu o empresário André Aranha, destacando que houve ampla divulgação de um vídeo da audiência em que a jovem teria sido humilhada e tido a reputação questionada pela defesa do réu. A situação do assédio judicial também avançou no Congresso Nacional, com uma lei que proíbe que vítimas e testemunhas de crimes sexuais sejam constrangidas durante o processo. A gente tem visto situações que demandam o monitoramento não só da lei em relação ao que foi estabelecido com o caso da Mariana Ferrer, mas também a outros casos que possam levar o CNJ, que é o órgão administrativo que cuida, né, das demandas relacionadas à justiça, e também as cortes em relação à necessidade de ter parâmetros que respeitem os direitos das mulheres no processo judicial. Recentemente, o ministro Luiz Fux determinou que o Conselho Nacional de Justiça reabra uma análise contra o juiz do caso na primeira instância, Hudson Marcos, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, que teria ajuizado diversas ações contra pessoas que criticaram a postura dele na audiência do caso. Ao todo, foram mais de 160 ações judiciais contra jornalistas, personalidades públicas e influenciadores que se manifestaram contra a atuação do magistrado. A União Brasileira de Mulheres classificou a atitude do juiz como um mecanismo de intimidação para silenciar críticas e restringir a liberdade de expressão. Nós queremos a nulidade desse processo. Isso será um marco jurídico, sobretudo para as mulheres que lutam pelo fim da violência sexual no nosso país e que, por vezes, são revitimizadas. O relator da reclamação no STJ foi o ministro Luiz Felipe Salomão. Ele reconheceu indícios de infração funcional, pedindo explicações a Hudson Marcos, juiz que desistiu dos processos e justificou que abriu mão das ações para tentar superar o que descreveu como um período turbulento da vida. De acordo com o Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento, mais de 5.200 crianças e adolescentes estão aptos à adoção no Brasil, enquanto o número de pretendentes é quase 7 vezes maior. Quais são os caminhos para dar a uma família quem vive nos abrigos e precisa de um lar? E as alternativas para mulheres grávidas que não têm condições de criar um filho? É o que você vê agora, na reportagem de Fabrício Veloso. Lorena olha para o passado, ao lado dos pais, com a alegria que a própria história desperta. Ela foi adotada aos 3 anos de idade pela Adriana e o Alisson. O casal já tinha 2 filhos biológicos e o desejo de aumentar a família. A gente sempre teve esse desejo de ter uma adoção. Eu sempre queria ter 3 filhos, né? Mas eu não queria engravidar de novo. Aí surgiu a oportunidade de apadrinhar, começou o vínculo e aí a gente fez uma reunião, falou, vamos, vocês querem mais um irmão? Nós vamos ter mais um irmão. Todo mundo vai colaborar e entender a história. Aí todo mundo concordou, já tinha vínculo com ela, já relacionava com ela. Do antigo lar, sem estrutura, não ficou nenhuma lembrança. O que importa mesmo para a jovem de 18 anos são os laços construídos pelo amor. Eu dou graças a Deus que Deus me colocou numa família bem estabilizada, cheia de amor para mim. Às vezes a pessoa tem medo, né? Não vou porque não é o mesmo sangue, não é isso, mas não tem nada a ver, né? É a mesma coisa, né? Filho é filho. A psicóloga Rosiane Figueiredo e o marido realizaram o sonho de serem pais por meio da adoção. Ela conta que o começo foi marcado por desafios até conquistar o amor dos filhos.
Meus filhos traziam marcas muito fortes das violências que eles sofreram. Então, eles não nos amaram de primeira. Passamos por aquela fase de tios por muito tempo, né? Que era assim que eles nos chamavam. O Gabriel, mais rapidamente, por ser mais novinho, né? Ele tinha 2 aninhos, conseguiu colocar a gente nesse lugar do pai e da mãe com mais facilidade. A Isabelle demorou um pouco mais, né? Quando ela disse mãe, eu desabei, assim, né? Consegui, conquistei, né? De acordo com o Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento, SNA, atualmente, mais de 5.200 adolescentes e crianças estão aptos à adoção no Brasil, enquanto o número de pretendentes é quase 7 vezes maior, ultrapassando 30 mil pessoas. O juiz Marcelo Pereira explica que os entraves para a adoção começam com a cultura brasileira de preferência a perfis de idade, gênero e raça. Outro obstáculo para o processo de adoção está no aspecto legal, que prioriza a guarda da criança ou adolescente pela família biológica. A adoção acaba sendo a exceção. Então, isso exige da gente um trabalho redobrado no sentido de fortalecimento, sobre todos os aspectos, que são famílias muitas vezes vulneráveis. Pessoas de trajetória de rua, drogadiças, com total precariedade estrutural e emocional acima de tudo. Muitas vezes, o processo de adoção começa bem antes do nascimento da criança, quando a mãe abre mão do recém-nascido, que fica sob a guarda da justiça até ser adotado. É a chamada entrega legal. O programa foi criado pelo TJMG com base em uma lei de 2017 e em uma resolução do CNJ, que garantem que a gestante ou mãe pode entregar o recém-nascido para a adoção, sem que isso seja considerado abandono ou crime. A identidade e o sigilo da mulher são preservados. O juiz Marcos Ferreira explica que, ao tomar a decisão, a mulher é acompanhada por assistentes e psicólogos judiciais e que, cumprido o prazo de arrependimento, a entrega é irreversível. A mãe, ela tem 10 dias, né, que é o tempo de trânsito em julgado dessa sentença, para se arrepender. Não tem nenhum entrave processual, já está resolvida a questão jurídica da criança. E aí, como já tem um casal habilitado, né, no mais tardar, dali 30 dias, já está terminado o processo de adoção e aquela criança já está com a paternidade daquele casal, com toda a documentação pronta, sem problema nenhum. Essa é uma alternativa extremamente importante, veio no momento de discussão sobre o aborto e realmente o aborto não pode ser feito no Brasil, exceto em circunstâncias muito específicas que a lei traz. Foi o que levou esta mulher, que não quis se identificar, a entregar o bebê recém-nascido à justiça. Aos 35 anos, casada e mãe de 2 filhos, ela descobriu a gravidez no 5º mês de gestação. Para não abortar, encontrou na internet informações sobre a entrega voluntária, que aconteceu recentemente, após o nascimento da criança. Foi o caminho mais de coração, né? E foi a melhor escolha que eu fiz. E para mães e pais que se realizam com a adoção, a certeza é uma só. Os filhos do coração trazem alegria e o desejo de serem muito amados. A adoção é você querer se dispor a exercer maternidade e paternidade sem preconceito. Tem um envolvimento, um desejo muito grande. Eu quis muito ser mãe, né, para eu dar conta de passar por um processo jurídico que demora mais de 1 ano. Ficar mais de 4 anos numa fila é porque eu quero muito esse filho. Começa a Semana Nacional de Conciliação Trabalhista. A gente traz os detalhes no próximo bloco. Até já! A Justiça do Trabalho promove até sexta-feira a Semana Nacional da Conciliação Trabalhista. O evento de abertura aconteceu hoje na capital gaúcha. João Pedro Melo.
Esta é a 9ª edição do evento, que busca solucionar o maior número de acordos consensuais entre as partes, sem que seja necessária uma decisão judicial. A ideia é dar mais rapidez ao andamento de processos trabalhistas, gerando consenso entre empregadores e trabalhadores. Na edição de 2024, a Semana Nacional da Conciliação Trabalhista superou 1 bilhão e 700 milhões de reais em movimentação, ou seja, foram mais de 400 mil pessoas atendidas e quase 90 mil audiências feitas em apenas uma semana. Além disso, foram direcionados à União em recolhimentos fiscais e previdenciários mais de 218 milhões de reais. Juízas do Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região visitaram alunos do Centro de Ensino Médio Ave Branca, em Taguatinga, no Distrito Federal. Durante o evento, cerca de 140 estudantes participaram de palestras sobre o Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Rafael Oliveira conta pra gente. Material didático na mão, olhar atento, auditório lotado e informação no palco. O objetivo do evento é alertar e conscientizar para tentar mudar um cenário bastante preocupante. De acordo com dados da Fundação Abrinq, a violência sexual no país é um problema que afeta principalmente crianças e adolescentes. Em 2022, por exemplo, das 62.091 notificações recebidas, mais de 45 mil tinham como vítima pessoas com menos de 19 anos de idade. Mais de 73%. Isso significa que, em média, a cada 4 casos de violência sexual no Brasil, em 3, a vítima é criança ou adolescente. No Brasil, o dia 18 de maio é lembrado como o Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. A data foi criada em memória de Araceli Cabreira, uma menina de 8 anos que em 1973 foi brutalmente assassinada após ser vítima desse tipo de violência. Realidade que a Justiça do Trabalho está empenhada em combater. Uma das ferramentas é a conscientização, especialmente onde a maior parte das vítimas está, no ambiente escolar. A gente faz uma campanha na escola, onde tem um público-alvo muito grande trabalhando de forma infantil, por causa da vulnerabilidade social e econômica. Então, a gente vem explicar a importância da escola, do lazer, a importância de que essa vulnerabilidade tem que ser assistida pelo governo, pela sociedade, pelos programas de assistência social, mas não pela criança, não pode ser assumida pela criança. Situações que podem até não levantar suspeitas no primeiro momento, mas, de acordo com essa psicóloga, é preciso desconfiar. O abuso sexual, ele caracteriza principalmente pela diferença de poder, né? Entre a pessoa que abusa e a que é abusada. Então, pode ser por uma diferença de idade. Existem formas seguras de denunciar os abusos. Temos o Disque 100, que é um canal mais significativo. No DF temos o 125, que é um canal centralizador aqui da região. Temos conselhos tutelares, escolas, postos de saúde, delegacias especializadas também. Então, existe uma gama de denúncias anônimas, inclusive, que esses canais funcionam 24 horas por dia. Para ampliar a atuação, o TRT da 10ª Região criou o Comitê de Erradicação de Trabalho Infantil e de Estímulo à Aprendizagem. É uma forma de ajudar as pessoas a saberem que, às vezes, o que elas estão passando também se enquadra como abuso sexual, porque as pessoas realizam muitas ações e as pessoas geralmente não sabem que se enquadra como uma violência. É importante eles trazerem isso pra gente, até pra forma da gente saber como denunciar. Tem muita gente que passa isso em casa e não se sente confortável de falar com ninguém, não tem alguém para conversar sobre isso. E elas trouxeram pra gente até no cartão, né? Várias formas de denunciar, vários lugares. A Federação da Agricultura e Pecuária de Mato Grosso e o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural do Estado realizaram a 6ª edição do Seminário Internacional Multidisciplinar do Agronegócio 2025. A iniciativa contou com o apoio do Tribunal de Justiça Mato-Grossense. Foram 2 dias de eventos. O segundo deles contou com a presença de ministros do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal. A reportagem é de Fernanda Fernandes.
O Seminário Internacional Multidisciplinar do Agronegócio, em Cuiabá, começou com um painel que tratou da globalização e disputas comerciais internacionais nesse segmento da economia. Medidas que são exageradas, medidas que são indevidas, que são adotadas no âmbito das relações internacionais e que acabam afetando a nossa competitividade e a nossa capacidade de crescimento. É isso que nós precisamos proteger, o nosso meio ambiente e a nossa produção. Eu não posso olhar para um só. Outra palestra foi com o ministro do Superior Tribunal de Justiça, Luiz Felipe Salomão, que tratou dos desafios e oportunidades com o uso da tecnologia no agronegócio. Estamos vivendo a transição entre o analógico para o digital na nossa vida, no dia a dia da nossa vida. E isso impacta todos os setores da sociedade e não poderia deixar de ser um dos mais pujantes da nossa economia, que é o agronegócio. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, abordou o tema mudanças climáticas e responsabilidade ambiental. Nós estamos aprendendo, infelizmente, de maneira bastante radical, que o maltrato ao meio ambiente causa tragédias climáticas, como aquela que nós vimos no Rio Grande do Sul. De modo que é fundamental que a gente possa obter esse desenvolvimento, discutir e conscientizar essas pessoas. Isso tem que ser ensinado nas nossas escolas, tem que ser ensinado nas nossas faculdades e tem que ser ensinado também nas nossas práticas. O ministro Marco Buzzi, do STJ, tratou do tema a recuperação judicial e sustentabilidade no agronegócio, desafios e perspectivas. A recuperação judicial é uma novidade no cenário jurídico e legislativo brasileiro. Foi depois de uma decisão do STJ que o Congresso Nacional apurou o trâmite da lei e passou a admitir no Brasil, que não era antes admitido, o produtor rural poder ter acesso à recuperação judicial, e isso gera uma série de outras consequências que nós estamos debatendo aqui num evento como esse, e que consequências essas que precisarão de um novo tratamento, uma nova mentalidade. O cooperativismo também ganhou destaque com a palestra do ministro Luiz Alberto Gurgel de Faria. Fez uma abordagem a respeito do cooperativismo como um todo, desde aquela ideia de cooperação, a partir do nome, não é aquela ideia de uma ajuda mútua entre as pessoas que são associadas àquela cooperativa, até chegar no tratamento constitucional do cooperativismo, que ele é muito bem colocado na Constituição, a partir da liberdade de associação para o cooperativismo, para formar uma cooperativa, no aspecto de estimular no âmbito da política agrícola o cooperativismo, e também no aspecto, e aí foi o meu ponto principal, eu abordei mais, que é a minha área, que é o direito tributário, o aspecto da previsão constitucional de você ter um tratamento adequado no âmbito tributário para o cooperativismo. Encerrando os debates, o ministro José Afrânio Vilela falou sobre os riscos da insegurança jurídica e a importância da governança corporativa no campo, que teve como presidente de mesa o desembargador Luiz Ferreira da Silva. A insegurança é quando você faz um negócio com base num determinado ordenamento jurídico e lá na frente esse ordenamento jurídico muda sem que você saiba, ou por uma situação de governo ou por uma situação como essa que nós estamos ouvindo aí da gripe aviária. Quer dizer, então, dependendo do que se fizer, vai dar uma insegurança se você não tiver calçado com um contrato bem feito, que a época que você fez o contrato prevalecia isso assim. Então, essa é que é a segurança jurídica. É a certeza de que se for ao tribunal, o tribunal vai lhe dar aquilo que está contratado. Esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Bom início de semana para você. Até amanhã.